Meu nome é Thabita Strasburger, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e eu adoro muito viajar, eu gosto também bastante de ler, enfim, mas viajar é o que eu gosto mais. Eu acredito que eu resolvi fazer jornalismo, que eu me lembre, assim, foi na adolescência. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, desde pequena. Os nossos pais nos incentivavam muito a isso e eu sempre gostei bastante. E daí quando chega naquela fase, né, de o que eu vou fazer e tal, eu cheguei a pensar em fazer artes cênicas, mas aí depois, conversando com algumas pessoas, até um pessoal que já tinha feito comunicação, aí eu acabei resolvendo fazer jornalismo, porque eu me interessava pela produção da notícia também, mas na época, quando eu resolvi fazer jornalismo, era porque eu queria televisão e eu queria ser apresentadora de televisão. Depois que eu entrei na universidade, essas ideias foram se modificando, porque também eu fui tendo contato realmente com o que é jornalismo e com a gama de possibilidades que a profissão, enfim, oferece, né? Com todas as coisas que a gente pode fazer enquanto jornalista. E aí, fazer televisão e principalmente ser apresentadora foi o que acabou ficando lá mais pro final. Eu me formei na UFSM, em Santa Maria, em 2010, janeiro de 2010. Eu era meio nerd. Eu era bastante dedicada, assim, eu acredito. Tinha bastante sonhos, muitas expectativas também. Eu lembro que no início do curso eu me decepcionei um pouco porque eu imaginei que a gente fosse entrar e já fosse fazer várias produções, assim, né? E fazer entrevista, e fazer reportagem, e várias coisas. E daí a gente chega e tem bastantes disciplinas teóricas, né? Muitas cadeiras teóricas. E eu comecei a me frustrar um pouco, assim, com o curso. E eu tive um período de crise até no curso de jornalismo, e daí eu resolvi fazer o vestibular para artes cênicas. Isso eu estava no terceiro semestre, se eu não me engano. E eu passei no vestibular para cênicas e comecei a cursar. Foi bem um período de crise assim que eu passei na graduação. Porque daí eu estagiei na TV Campus e, enfim, percebi que não era aquilo que eu queria. Daí eu pensei, mas se foi por isso que eu vim fazer jornalismo e não é isso que eu quero, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu resolvi fazer o vestibular e comecei a cursar artes cênicas. E nesse mesmo período eu consegui uma bolsa de iniciação científica com a professora Ada, lá na UFSM. E aí eu comecei a fazer a pesquisa com ela, e aí eu me descobri de novo no jornalismo, na área da pesquisa. Tranquei o curso de artes cênicas e continuei no jornalismo. Eu acho que eu era uma aluna, de certa forma, equilibrada, assim. Eu tenho a impressão que eu sabia dosar as coisas. Eu não era uma aluna extremamente preocupada com as coisas, com as atividades, enfim. Mas eu acho que eu tinha um equilíbrio. Eu sabia até que ponto eu podia flexibilizar, assim. Eu gostava de fazer rádio, principalmente. Eu lembro que eu sempre achei muito... O processo que eu mais gostei sempre foi de rádio. Desde a pauta até as gravações, a gente fazia muito programa ao vivo. Era bem bacana, assim. Quando eu pensava em vestibular e tal, assim, a minha ideia era, nossa, eu vou entrar e fazer muita festa e curtição e tal. Esses eram os meus planos antes de entrar na faculdade. Só que daí, assim, quando eu entrei, e eu e a minha irmã, nós passamos juntas, né? A Damaris, ela passou para publicidade e propaganda e eu para jornalismo. Então, foi tudo muito conjunto, muito compartilhado entre nós duas. E a ideia, eu imaginava que eu ia ser muito festeira quando eu entrasse. Em virtude de algumas questões financeiras, no primeiro ano a gente tinha que sempre vir para casa nos finais de semana ajudar, que os nossos pais eles têm uma malharia em São Vicente, que fica a 100 quilômetros de Santa Maria. Então, no primeiro ano, praticamente todos os finais de semana, a gente vinha para São Vicente e trabalhava com a mãe na malharia. Daí, então, a gente não chegou nem a ter uma turma, a criar uma turma de festa, assim.
Então, essas junções e encontros com o pessoal era mais encontro para fazer trabalho ou para tomar um chimarrão, alguma coisa assim. Claro, teve períodos que a gente aproveitou também, né? Sempre tem. O trote, por exemplo, foi um período que foi bem bacana, assim, que a gente curtiu muito e aproveitou bastante. E daí tem uma questão também que não tem como não mencionar quando eu falo da minha trajetória de graduação, é que eu tive um envolvimento com um veterano meu já no trote e que isso também acabou fazendo com que eu não fosse a festeira que eu imaginava que eu seria, né? Porque daí, enfim, quando a gente começa a namorar, a gente já dá uma acalmada, sei lá, pelo menos comigo foi assim, né? Mas aí depois teve um período, eu lembro que o pessoal fazia umas festas, era tipo um sítio, assim, e era bem bacana, a gente fazia churrasco no domingo, salchipão, e ficava o dia inteiro dançando, conversando, bebendo, aproveitando, era bem bacana, assim. Meu irmão fez agronomia e ele foi meio que automaticamente, assim, para a área acadêmica. Desde o início da graduação dele, ele fez pesquisa e tal. E eu pensava em fazer um mestrado, mesmo antes de ter ideia do que era um mestrado. Eu lembro que um dia a professora Ada, na época, se eu não me engano, ela era coordenadora do PPG em comunicação. Ela foi nos primeiros semestres, ela foi conversar com a gente para explicar, com a turma, né? Para explicar como era o funcionamento do programa de pós-graduação e tudo mais. E aí eu lembro que eu perguntei para ela, assim, muito estúpida, né? Eu perguntei para ela assim, tá, e se eu nunca publicar um artigo, eu tenho alguma chance de entrar no mestrado? Para ter ideia, né, que eu não tinha muita noção do que era. E daí eu nem lembro direito a resposta, mas ela falou alguma coisa, né, tipo, que seria bem mais difícil, né, que esse processo vinha se construindo durante a graduação, mas que nada impedia também, né, que se de repente depois de terminada a graduação eu percebesse que eu queria, enfim. E daí, então, nesse período, isso se intensificou, porque daí eu fui começar realmente, no período que eu entrei na iniciação científica, eu fui ter noção realmente do que era a pesquisa, né? Do que seria um mestrado, de como essas coisas funcionavam. Eu comecei também daí a participar do grupo de pesquisa da professora Ada. E aí eu comecei a ter contato com esse tipo de reflexão, né? E também com pessoas que estavam fazendo mestrado. Nessa época eu comecei a escrever junto com a professora Ada e ir para evento. Então eu comecei a publicar, comecei a apresentar pesquisa que era dela, mas que, enfim, eu também estava participando. E aí eu comecei a ver que eu me sentia bem, que eu gostava daquilo, que eu me interessava por estar investigando, por estar buscando entender como esses processos se davam nas mídias, na sociedade como um todo, né? O meu mestrado, ele era... Eu queria ver se eu me lembrava o título. Hoje ainda eu estava pensando sobre o título. América Latina e Cidadania Comunicativa, as interrelações entre os sujeitos comunicantes e o portal Telesur. Então, no mestrado, na graduação eu trabalhei com os jornais, com análise de discurso e tal. E no mestrado eu queria trabalhar na perspectiva dos sujeitos, para entender também como que esses processos midiáticos acontecem nos sujeitos, nos públicos, na recepção. A ideia era analisar, tentar entender as manifestações, as representações que esses sujeitos tinham de América Latina, de cidadania comunicativa, a partir do portal Telesur, o portal Telesur, ele faz parte do sistema multimediático e multiestatal, que é a Telesur, né? São vários países da América Latina que se organizaram e buscaram construir um meio de comunicação que fizesse uma comunicação diferenciada. Entre os objetivos, eles colocam assim de maneira bastante direta que eles buscam combater o imperialismo midiático dos canais estadunidenses, europeus, enfim. Então, a ideia é colocar o povo latino-americano como protagonista da própria história, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu terminei o meu mestrado, eu defendi a minha dissertação no dia 29 de março de 2012.
quando eu defendi, eu já tinha feito o processo seletivo aqui. Então, o que aconteceu? Eu estava terminando o meu mestrado, estava terminando a minha dissertação e fiquei sabendo da seleção para professora aqui. Eu estava naquele período de, bom, e agora o que eu vou fazer? Eu já tinha interesse em docência porque eu tinha feito estágio docente lá na Unicinos durante o mestrado e era uma área que me interessava muito, assim. Eu ficava me imaginando dentro de sala de aula e eu achava que seria bem bacana, assim. E aí eu fiquei sabendo do concurso e pensei, bom, São Borja, fronteira. Na graduação, eu pesquisei fronteira com a professora Ada, então eu já tinha um interesse, assim, enorme de viver a realidade fronteiriça. Era relativamente perto da casa dos meus pais, seria um trabalho bacana, a universidade estava começando, né? Já tinha crescido bastante, mas ainda era os anos iniciais, assim. Então, por que não, né? Fiquei sabendo do concurso, vamos tentar. Até eu pensava, mesmo se eu não passar, vai ser uma experiência boa, pensando em próximos concursos. E eu pensava que eu não tinha muito também a perder se eu não passasse. Ok, eu ia tentar alguma outra coisa, né? Para mim, naquela época, também seria interessante ter uma experiência de mercado. Eu vim fazer a seleção, eu estava super nervosa, porque tinha um professor que já era doutor concorrendo. Aí eu fiz a seleção e eu fiquei em terceiro lugar. O professor Jorge Arlay ficou em primeiro e a professora Sara em segundo. Felizmente, a professora Sara acabou passando num concurso para professora efetiva, né? Porque esse concurso que nós fizemos era para professor substituto. Ela resolveu assumir direto a vaga para professor efetivo e nesse meio tempo, em maio, eu fui chamada. E eu fui pisar em sala de aula pela primeira vez aqui na Unipampa no dia 1º de outubro de 2012, numa aula de rádio. E foi bastante emocionante para mim, assim, porque apesar das dificuldades, é onde eu me sinto bem. Até o momento é onde eu me sinto melhor, assim, estando em sala de aula. Eu acredito que nesse período de 1 ano e pouquinho, eu aprendi muito mais com a gurizada do que eu passei. E isso muitas vezes parece clichê, assim, mas não é verdade, sabe? É incrível, assim, como a gente aprende, tanto no sentido de profissional, quanto no sentido pessoal, assim. E o carinho que a gente tem é muito bom, é muito bom. Eu acho que um dos meus sonhos principais sempre foi, assim, de fazer com que os meus pais tivessem orgulho de mim, sabe? Eu acho que sempre foi uma das coisas. Por isso que eu me vejo assim, eu sempre fui uma filha meio certinha e tal, obediente. Mas eu acho que o maior sonho, ele girava em torno dessa questão de ter uma vida legal. E essa história de ter uma vida legal, ela transita por ter uma relação boa com a minha família. E daí entra a questão que eu falei, né, de orgulho dos meus pais. Ela transita por ter uma independência profissional que sempre, assim... apesar de eu ser de uma família, meu pai era pastor da igreja luterana, então apesar de ser de uma família muito ligada à questão religiosa, a minha mãe, ela sempre nos criou e nos educou, eu e a minha irmã principalmente, né? Mas para que a gente tivesse independência financeira, para que a gente não dependesse de ninguém, para que a gente pudesse levar a vida como a gente quisesse, como a gente achasse que era o certo. A gente vem de uma família que, em geral, os meus tios, assim, agora eles percebem a importância do estudo. Só que, em geral, eles nunca valorizaram o estudo. Então, a gente até tinha alguns problemas, assim, familiares em virtude disso, porque os meus pais sempre incentivaram muito a gente a estudar. Desde o meu irmão até eu e a minha irmã, né? Enfim, e o meu irmão saiu, ele tinha 17 anos e ele foi morar em Pelotas. E a gente teve um período que foi bem complicado de situação financeira, sabe? E o pai e a mãe sempre, e daí também parece clichê, né? De abrir mão dos meus sonhos em virtude dos sonhos dos filhos. Mas foi bem isso que eles fizeram, assim, sabe? Tipo, eu cresci sem a gente ter viagem de férias, eu cresci sem meus pais poderem visitar os familiares deles, mas eu cresci com essa dedicação deles para que a gente pudesse
fazer as coisas e, se a gente um dia tivesse uma família, dar uma vida mais tranquila para os filhos da gente, tal. E assim, hoje é interessante ver que o meu pai, principalmente, ele é mega orgulhoso, assim. Então, ele conversa com uma pessoa, ele já fala, já conta a vida, né? E agora, esses dias eu cheguei, tem uma estudante do primeiro semestre, que é minha aluna, e que a família dela conhece o meu pai. Ele vende para a mãe dela, enfim, relações de vendas e de amizade e tudo mais. E daí, esses dias ela veio me perguntar, ela falou, o meu pai conhece um senhor de São Vicente que é Strasburger, que é o meu sobrenome, né? E eu, deve ser meu pai, então, né? Porque é só a nossa família que tem lá, a gente é de fora e tal. E daí ela falou, aí a gente foi conversando e tal, daí a gente percebeu, sim, era o meu pai. Daí ela falou, ele fala muito em vocês, ele falou que tinha uma filha professora e não sei o que, não sei o que. Eu, tu deve saber a nossa vida, então. Porque é isso, sabe? Ele é tão orgulhoso que às vezes ele chega a ser chato. Ele começa a falar e daí ele parece aquelas pessoas que ficam gravando seus filhos, sabe? O sonho deles era sempre maior que o nosso, sabe? Então, eu acho que isso me deixa tranquila e me deixa feliz também. De ver que a gente agora está conseguindo, de certa forma, retribuir tudo que eles fizeram pela gente, sabe? Por nós três. E agora as coisas estão bem mais tranquilas lá em casa, a gente consegue viajar, a gente consegue curtir a família. Quem está pensando em vir para a Unipampa, eu acho que deve vir mesmo, deve vir de peito aberto, assim, sabe? Porque vai encarar dificuldades, com certeza, mas isso em qualquer lugar vai ter. Mas, muito além disso, e eu acho que essa é a questão que, para mim, desde que eu cheguei, é o que fica, é o que mais me chamou a atenção e, com certeza, é o que eu vou levar, é, assim, a força, a garra que o pessoal aqui tem de querer fazer as coisas darem certo. E eu, desde que eu cheguei, eu vi a gurizada assim, se puxando e dando jeito, se organizando para ter patrocínio, para produzir revista, para fazer blog, para estar trabalhando em rádio, para estar produzindo as coisas aqui da Unipampa. E uma coisa assim, que me chamou a atenção e que enfatizou muito agora durante o Intercom, com as premiações do Expocom, é o amor que a gurizada tem pela Unipampa. Isso assim, para mim é incrível, sabe? É lindo de ver o modo como o pessoal fala da Unipampa, apesar dos problemas, que todo mundo reconhece que tem problema, mas a galera valoriza o que tem de bom. E assim, é muito engraçado, porque não falem da Unipampa, né? Porque é a nossa universidade e a gente vai defender. A gente pode pontuar as coisas problemáticas que tem, mas ninguém pode falar mal da Unipampa, porque a gente vai sempre defender. Então, isso é muito marcante, sabe? Então, venham para a Unipampa. A Unipampa vai acolher vocês da melhor maneira, com certeza. Temos dificuldades, sim, temos, mas de modo conjunto a gente tenta driblar essas dificuldades. Acho que a união dos acadêmicos, dos professores, dos funcionários de modo geral, dos técnicos, é um diferencial bem importante e faz com que a caminhada se torne mais tranquila e menos árdua, digamos assim.